Bom dia a todos! Hoje, terça-feira, dia 17 de agosto do ano da graça 2021, vamos dar sequência às leituras do livro do lubanense Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões. Como temos vindo a referir nas últimas gravações, trata-se de uma obra póstuma, de uma autobiografia publicada pela Livraria Clássica Editora em 1928. Importa referir que esta obra, foi escrita por Cândido de Figueiredo em 1919. Hoje vamos dar início à nossa leitura com o capítulo 12º do livro e que tem como subtítulo Justiças da Nossa Terra. Trata-se hoje de um capítulo curto, hoje não vos vou amassar grandemente, porque de facto é muito pouco extenso este capítulo do livro. Passo então à leitura. Mariana Angélica de Andrade levara para o meu casal alguns haveres, constituídos por um grande prédio em Setúbal e algumas marinhas à beira do Sado, tudo no valor aproximado de uns 17 contos de reis. Tinha herdado esses haveres da sua tia Dona Gertrudes, Angélica de Andrade Ligeiro, rica proprietária setubalense que repartiu os seus bens em vários legados. Parece que odiava o casamento, visto que, embora estimasse realmente a sua sobrinha, fez testamento deixando-lhe aqueles prédios com a condição de que passariam por morte dela para um asilo de Setúbal. Esta disposição testamentária era lícita, segundo a antiga legislação, mas constituía o chamado fideicomisso e este é proibido e nulo, segundo o Código Civil, que os bens deixados em propriedade a alguém não passem por morte deste para outrem, mas para os seus herdeiros. Se a testadora tivesse deixado o usufruto à sobrinha e a propriedade ao asilo, nada haveria que discutir, e era essa a intenção dela. Mas deixando a alguém a propriedade, não podia esta passar a outrem, que não fossem os herdeiros daquela, nos termos da legislação atual. Ora, como o testamento foi feito na vigência do Código Civil, o fideicomisso daquele testamento, segundo a lei e segundo o voto dos jurisperitos, estava nulo, e os respectivos bens, por morte de Mariana, pertenciam aos seus herdeiros. Como os herdeiros eram as filhas e eu, e como as filhas eram menores, teve que se fazer um inventário do casal. O inventário decorreu, sem impugnação de ninguém, na comarca de Lisboa, e a partilha foi julgada por sentença que me conferiu, e as minhas filhas, a propriedade dos bens inventariados. Eis senão quando aparece um legoleio, um bacharel Freitas, devoto e rábula, que se põe ao lado do asilo de Setúbal e intenta anular aquela partilha cuja sentença passara em julgado e reivindicar os respectivos bens para o mesmo asilo. O processo do Freitas não me surpreendeu nem me incomodou à parte amassada de o contestar judicialmente. Foi meu advogado na questão o Dr. Mota Veiga, Amândio, e reuni em meu favor os pareceres dos mais ilustres advogados de Lisboa: Dias Ferreira, Pinto Coelho, Carlos, António Gil, Vicente Monteiro, etc. Para todos eles, era indiscutível que a referida disposição testamentária constituía fideicomisso e que, sendo este nulo, segundo a disposição expressa do Código Civil, os bens pertenciam ao inventariante e às filhas. Sucedia, porém, que o Barreiros Arrobas, governador civil de Lisboa e cacique-mor em Setúbal, protegia desmedidamente o asilo litigante e era cunhado do juiz que devia julgar o pleito na primeira instância. Para quem conhecesse os dois homens, era evidente que tivesse eu razão ou não a tivesse, a sentença do juiz de direito me seria desfavorável, como foi. Mas isso também me não surpreendeu nem desalentou, porque acima do juiz de direito estava a relação que havia de fazer justiça. Apelei, pois, para a relação, mas tive informações de que me não deixaram inteiramente tranquilo. É que, mesmo na relação, se refletiam ainda as influências políticas do Arrobas, pelo menos no ânimo de um ou dois juízes, sendo um destes o relator do processo, em que tinham de intervir 5 juízes. Na dúvida, conversei com um deles, o conselheiro Bivar, a quem o Pinheiro Chagas me apresentou. E o Bivar, com a sua grande autoridade e excelentemente disposto a meu respeito, pediu-me que não receasse nada, porque ele já conhecia o processo e podia assegurar-me que a minha apelação seria atendida por 3 votos, pelo menos. Confirmou-me esta informação na véspera do julgamento e fui dormir descansado. Mas um dos juízes, da minha maioria, intervinha no processo, em vez de outro juiz que estava ausente, com licença. E exatamente no dia do julgamento, o juiz licenciado, Vieira da Mota, interrompeu a licença, apresentou-se ao serviço e foi intervir no meu processo, desviando-se um dos 3 juízes que votavam por mim.
O Vieira da Mota, como estivesse ausente, não conhecia o processo e, tendo de votar em qualquer sentido, achou mais cómodo e simples encostar-se ao relator e votar com ele. Isto é, por uma fatalidade imprevista, tive no julgamento 2 votos a favor e 3 contra. Resultado tanto mais deplorável, quanto é certo que o Júlio de Vilhena, amigo particular do Vieira da Mota, tê-lo-ia esclarecido sobre o pleito se soubesse que ele intervinha no julgamento. Quando, desconhecendo o que se tinha passado, eu me dirigi ao cartório do escrivão do processo, na tarde do dia do julgamento, convencidíssimo de ter ganho a demanda, e o escrivão me participou que eu a tinha perdido. Não fiquei homem, não, como diria o Camões, mas mudo, atónito, assombrado. E não dormi nessa noite. É que, desde então, minhas filhas estavam pobres como jovem, e eu só podia contar com o escasso produto do meu trabalho. Portanto, se até ali trabalhei muito, depois daquilo trabalhei muitíssimo. Termino assim a leitura de hoje, que incidiu sobre o 12º capítulo da obra do lubanense Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões, e peço-vos, se for possível, que partilhem, que divulguem estas leituras, estas gravações, por forma a cada vez mais gente ter conhecimento da vida e obra de Cândido de Figueiredo, por vezes tão esquecido, tanto local como a nível nacional. Resta-me agradecer a vossa atenção, desejar-vos uma boa terça-feira e também ainda desejar-vos uma boa semana. Então, até amanhã, se Deus quiser, fiquem bem e muito obrigado.